Fluência é um dos assuntos mais polêmicos quando a gente fala sobre aprendizado de línguas. É uma das perguntas que eu mais recebo das pessoas. Quanto tempo você demorou para ficar fluente em inglês, em francês, em alemão, enfim, em todas as línguas que eu falo? Olá, meu nome é Ivan Pedroso do Projeto Fluência e hoje eu vou falar para você quanto tempo você precisa para se tornar fluente. Fluência, para mim, é a habilidade linguística de poder interagir com nativos de maneira confiante. Resumidamente, você consegue falar, ser entendido, expressar suas opiniões sobre diversos temas, falar sobre emoções, você não sente dificuldades em achar as palavras, você fala de uma maneira fluida e rápida. Não quer dizer que você precisa saber todas as palavras, fluência não é isso. Mas você fala de uma maneira em que você não gasta muito esforço, você não precisa pensar sobre isso. Falar nessa língua que você está aprendendo, seja o inglês ou qualquer outra língua, tem que ser tão natural para você quanto falar português. Como esse conceito de fluência é um assunto muito complexo, eu fiz um vídeo sobre o que é fluência, onde eu falo realmente o que significa ter a fluência e eu vou deixar um link aqui, caso esse assunto te interesse. Os idiomas conectam as pessoas. Tem muita gente aí aprendendo inglês há muitos anos e não consegue falar. Mas por que será que isso acontece? Será realmente que você precisa de muitos anos para aprender inglês ou qualquer outra língua? Muita gente não tem noção do que a nossa mente é capaz. Então, se você nunca aprendeu uma língua, o seu mindset, o que é isso? A sua maneira de pensar te impede de chegar ao sucesso. Como você nunca aprendeu uma língua, você não sabe que isso é possível, você não sabe como fazer isso. Mas na verdade é possível e não é necessário muito tempo. Mas esse cara é um gênio. Ele nasceu com o dom da língua, eu não tenho isso. Esse cara é superdotado. Se alguma dessas afirmações fosse verdade, eu não teria sofrido tanto para aprender inglês, que foi a primeira língua que eu aprendi. Eu demorei muitos anos porque eu estava usando a técnica correta. Errou! Eu não estava usando a técnica correta, por isso que demorou tanto. Se você utilizar material inútil e entediante, você também vai demorar muito para aprender inglês. Eu proponho, através do Projeto Fluência, algo totalmente inovador, totalmente diferente de tudo que você já viu. Algo que não seja entediante, que seja do seu interesse, que você vai fazer de uma maneira rápida e vai chegar à fluência, conversando com pessoas e ouvindo conteúdo real e natural, feito por nativos para nativos. Bom, então vamos lá para o cerne desse vídeo, o motivo pelo qual você clicou para assistir esse vídeo aqui, que é quanto tempo eu preciso para ficar fluente em inglês. Existem formas de categorizar o aprendizado de idiomas e o mais comum deles é o framework europeu, que separa principalmente as línguas europeias, o inglês também, mas nem tanto comumente conhecido. Ele separa em 3 níveis, cada nível em 1 e 2. Então tem o nível A, que é o básico, o nível B, que é o intermediário, o nível C, que é o avançado para nativo, e 1 e 2 significa, vamos dizer, cada degrauzinho aí no seu aprendizado de idiomas. Você não precisa saber muito bem isso. Eu vou categorizar da minha forma o que eu acho que é fluência, na minha experiência conversando com pessoas que estão tentando aprender línguas, tá? Então, existe aquela primeira pessoa que tem uma leve noção, vamos dizer assim, é o somebody love. A pessoa ou visitou algum curso tradicional, foi numa escola, ou assim, estudou na escola, no colégio mesmo, um pouco de inglês ou de qualquer outra língua. E, digamos, a pessoa tem um vocabulário mais ou menos, sabe falar algumas palavras, sabe algumas estruturas gramaticais, mas, dá para se virar em viagens, dá para pedir alguma coisa no restaurante, talvez fazer uma reserva num hotel, mas não consegue compreender, por exemplo, uma série. Não consegue falar com nativos sem falar assim, acho que ele está falando muito rápido. A pessoa que é o somebody love, ela fica um pouco assim, desconfortável quando ela tem que falar essa língua. É um esforço grande para ela se comunicar nessa língua. Faltam muitas palavras, mas é assim, dá para o gasto. É aquela fluência, vamos dizer, número 1. É o primeiro passo no seu aprendizado aí, na sua caminhada para a fluência. Essa pessoa vamos dizer, a grande maioria dos brasileiros que está tentando aprender inglês. Então, quantas pessoas você não conhece que está falando assim, nossa, eu queria melhorar meu inglês, eu queria falar melhor inglês ou qualquer outra língua. E assim, mas eu já estudei tanto, eu estou no nível tal, a pessoa se prende nesse negócio de nível, mas na verdade o que eu quero que você foque aqui é que o nível é você que fala, você que vai sentir
se você está fluente ou não. Então, como eu disse, a fluência é falar com naturalidade, falar sem esforço, falar em inglês da mesma forma que você fala em português. Não precisa saber todas as palavras. Veja, a gente nem sabe todas as palavras em português, então por que você está focando em aprender todas as palavras em inglês? Esses dias eu estava jogando um jogo de tabuleiro que chama Imagem-Ação e caí com uma palavra que chama genuflexório em português. E eu não faço ideia que seja isso, eu tive que procurar no Google. Então, é assim, não foca em saber todas as palavras. Fluência não é saber todas as palavras. Fluência é você poder se comunicar livremente, da forma que você quer. Exprimir seus sentimentos, falar das suas emoções. E é isso. Então, esse primeiro nível de fluência é aquela pessoa que estudou 1, 2, 3 anos, talvez numa escola de idioma, e que, assim, não consegue compreender e fala pouco. Então, vamos lá. Quanto tempo você precisa para chegar nesse nível? E eu não gosto de falar em aprendizado de anos. E eu vou te explicar por quê. A língua, ela é aprendida de acordo com o tempo que você passa com ela. Então, você não passa 1 ano aprendendo inglês. Você passa tantas horas aprendendo inglês. Você passa 200 horas, 500 horas aprendendo inglês. Depende do seu esforço. Então, se você sentar 8 horas da manhã e ficar até 8 horas da noite aprendendo essa língua, não, eu não estou recomendando isso, mas se você fizer isso, são 12 horas de exposição diária que você vai ter com essa língua. Então você vai avançar muito mais rápido. E uma pessoa que vai num curso tradicional, numa escola de idiomas, ela tem no máximo 2 horas por semana de exposição. Então, não adianta eu falar, você vai demorar X anos. Eu tenho que relativizar de acordo com o seu estudo. Eu recomendo que você, que quer aprender uma língua rápido, você tem que se dedicar, no mínimo, 1 hora por dia para isso. E não é difícil fazer isso. Eu conheço gente que tem família, que tem filho, trabalha fora, tem os mesmos problemas que você tem, alguns até fazem faculdade além de tudo isso e acham tempo para estudar. Então, 1 hora é algo totalmente factível para você fazer no seu aprendizado de idiomas. Eu recomendo que você estude 1 hora e aí você pode dividir isso ao longo do seu dia. Se você estudar 1 hora, são 7 horas na semana de exposição a essa língua que você vai ter. Então, digamos, são 360 dias no ano, 365, 6 meses dá 180 dias. Em 6 meses, você já vai ter um nível, assim, confortável para você entender. Se você fizer da forma certa, você pode até acelerar isso e fazer de uma forma muito mais rápida. Como você pode fazer isso? Conversando. Então, se você, dentro desses 6 meses, adicionar a conversa, você vai passar esse nível do somebody love que eu estou falando. Você só precisa da técnica correta. Nossa, mas 6 meses é muita coisa. Meu amigo, quantas pessoas você conhece que estão estudando há 4, 5 anos e ainda estão nesse nível? Eu estou falando de uma maneira muito mais rápida, muito mais fluente, muito mais natural. Agora, se você quer ir um passo além disso, e isso já está na frente da maioria das pessoas, se você quer atingir a fluência plena, você precisa basicamente de 2 coisas. E não dá para pular nenhuma delas. Para ter a fluência, você precisa dessas 2 coisas. Você precisa entender muito bem, sua compreensão tem que ser perfeita e você tem que falar livremente. Vamos falar sobre a primeira, que é compreender muito bem. Então, muitas pessoas quando começam a aprender e estão naquele nível somebody love, às vezes vem um nativo conversar com a pessoa e a pessoa fica escutando e fala assim, eu entendi mais ou menos o que ele falou, entendi pelo contexto. Não, se você é fluente, se você quer ser fluente, chegar nessa fluência plena, você precisa ouvir tudo que ele fala e entender tudo que ele fala. Tudo bem, não precisa entender todas as palavras. Uma palavra ou outra, que nem eu dei o exemplo aqui, você não vai entender, tudo bem. Só que você consegue, talvez, perguntar para ele o que significa, ele te explica essa palavra na língua que ele está falando e você entende, tá certo? Então a compreensão precisa ser muito boa. Você precisa entender seriados, entender filmes. Claro, se for um seriado de época, talvez o vocabulário seja um pouco mais difícil. Mas TV corriqueira do dia a dia, jornal, podcast, vídeo no YouTube, isso não pode oferecer nenhum desafio para você. Então, se você assiste um vídeo no YouTube, que nem você está vendo esse aqui agora, em português, se você conseguir fazer isso em inglês, você está com a compreensão perfeita. Se não impõe mais nenhum desafio, se você consegue botar o vídeo aqui e fazer outra coisa e ainda entender isso daí, tá ótimo, a sua compreensão está perfeita, você chegou no nível que você precisava. E a compreensão, ela é base para você poder falar.
Não dá para falar se você não entende muito bem. Então o segundo passo é falar muito bem. E você não precisa falar com eloquência, você não precisa ser um palestrante em inglês. A única coisa que você precisa fazer é falar livremente, naturalmente, sem que as palavras fujam, sem que você tenha que ficar pensando em regra gramatical, da mesma forma que eu estou fazendo aqui em português e que você faz em português também. Então, se você chega nessa compreensão plena, você consegue se exprimir de forma plena. Ou seja, sem pensar, naturalmente, sem esforço, tranquilidade, na paz, você consegue falar o que você pensa. Da minha experiência, se você está aprendendo a sua primeira língua, para chegar nessa fluência, se você usar os métodos corretos de compreensão, de input, focar em input, em escuta e leitura, aos primeiros 6 meses conversando, você vai chegar no Somebody Love. Depois disso, mais uns 6 meses, você consegue chegar nesse ponto onde você consegue falar livremente. Então, tendo diligência e muita disciplina, você consegue em 1 ano ser fluente. Então, a gente está aqui hoje. O que você vai fazer para daqui a 1 ano ser fluente? Pensa, monta um plano de estudos, veja os materiais que você vai usar, não utilize o método tradicional e 1, 2 vezes por semana na escola. Foca muito em escuta, você tem que escutar muito antes de poder falar e você vai chegar à fluência. Então, deixa nos comentários aqui se você já está estudando, se você vai começar agora, se você concorda com as coisas que eu falei aqui. E bons estudos, a gente se vê na próxima semana.